Se você já precisou de uma enfermeira ou de um enfermeiro em sua vida, o Toque de Vida Debate de hoje é para você. Hoje vamos conversar com a enfermeira Priscila Carvalho Fogaça, ela que é coordenadora do curso de enfermagem da Ubra Canoas, sobre o papel do enfermeiro na sociedade e também o aniversário de 40 anos do curso. Seja bem-vinda, bem-vindo ao debate. Eu sou o pastor André Cardoso, capelão da Ubra Canoas, a Universidade Luterana do Brasil, e tenho o privilégio de apresentar esse programa, estar na sua companhia. Se você quiser sugerir temas que gostaria de ver aqui no Toque de Vida Debate e conhecer mais sobre o trabalho da Pastoral da Ubra, entre em contato com a gente por meio das nossas redes sociais. O endereço é Ubra Pastoral. Nossa convidada de hoje é especialista em urgência e emergência, qualidade e segurança no cuidado ao paciente e mestre em promoção da saúde, desenvolvimento humano e sociedade. Ela vai nos contar um pouco sobre essa linda profissão de enfermeira e também sobre os 40 anos do curso de enfermagem da Ubra Canoas. Professora Priscila Fogaça, seja bem-vinda ao debate. É um grande prazer ter você aqui. Bom dia ou boa tarde aí, né, para quem já passou pela hora do almoço. O privilégio é o meu estar aqui com vocês hoje, conversando um pouquinho aí sobre a enfermagem e sobre o nosso aniversário aí de 40 anos. Professora Priscila, conta pra gente um pouquinho da história da enfermagem no mundo. Como é que surgiu essa profissão? Bom, a enfermagem se confunde aí um pouquinho, né? Lá nos primórdios, lá na antiguidade, a gente surgiu junto com a questão religiosa, com a fé, né? Era um ato de doação. Continuamos sendo um ato de doação. Então, lá na antiguidade, quem fazia esse cuidado, né? Estava aí as freiras, os padres, né? Os pastores, os sacerdotes que faziam o cuidado das pessoas. Lá na década de 80, mais especificamente entre 53 e 56, a nossa profissão ela passa a estar como profissão, pela nossa precursora, Florence Nightingale, que era uma mulher de uma devoção também, de uma fé bem expressiva. Ela vai para a Guerra da Crimeia, né, frente a este combate lá, atender os feridos de guerra. E ali ela constitui, né, o que a gente até hoje diz, né, que somos a ciência do cuidado. Então, historicamente, a gente está muito atrelado aí, né, a parte da religiosidade, a nossa profissão, e depois na profissionalização com a vinda da Florence. E aqui no Brasil, a gente tem também ali, né, associado a um evento de tensão, né? Mas em 1923, ali, Ana Neri, né, que é a precursora no Brasil, traz a enfermagem como profissão. Olhando para os preceitos do que a gente tem de Florence Nightingale, ela traz a profissionalização da enfermagem para o Brasil também. Então, a gente é uma profissão que cuida do outro, né? Por isso que eu acredito que a gente esteja aí muito, né, próxima à questão da religiosidade, né, que é a doação ao próximo, mas sempre lembrando que essa doação hoje é tratada como uma ciência, né? E é a ciência aí do cuidado. Pô, que bacana, professora Priscila. E a Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, ela esse ano completa seus 53 anos de atuação, né, aqui no Brasil todo, porque ela está espalhada pelo Brasil, mas especialmente o curso que completa 40 anos aqui na universidade, no campus de Canoas. Como é que começou esse curso? Então, foi lá entre a década de 80, a constituição do curso mesmo, a primeira turma aconteceu em 1º de março de 85. A nossa aprovação pelo MEC, né, o órgão regulatório, aconteceu em novembro de 84. E o convite, na época, para as coordenadoras e quem organizou, né, o primeiro PPC do nosso curso, né, o planejamento pedagógico do curso, com a Ângela, com a Irid, com a Helena, com a Terezinha, lá na década de 80, era para que a gente tivesse um curso que saísse um pouquinho só da área hospitalar e que ele se inserisse dentro da comunidade. É aí que nasce o objetivo inicial deste nosso curso e que eu digo com muito orgulho que nesses 40 anos a gente vem conseguindo fazer isso de uma forma muito tranquila, genuína, mas com muita qualidade para o aluno que vem aqui. Então, hoje o nosso aluno
ele vem há 40 anos se inserindo na área hospitalar, mas também se inserindo lá no território, lá na comunidade, junto com, né, lá na ponta, né, atuando em todas as esferas de saúde. Então, há 40 anos atrás, esse foi o grande legado, a grande proposta da UBRA para esse grupo de enfermeiras que elaboraram o curso, e nós continuamos esse legado, né, que é estar atendendo e contribuindo, né, para a sociedade em todas as esferas. Mas é motivo de muito orgulho dizer que a gente tem uma inserção bem significativa nas comunidades por onde a gente anda com os nossos alunos. Poxa, que bacana saber disso, né, professora? E explica pra gente qual é quais são as principais funções assim do enfermeiro e da enfermeira, porque a gente, né, imagina, mas quem vive esse dia a dia talvez pode dizer pra gente as funções mais específicas, né? O que faz realmente um enfermeiro? Você disse que ele é o profissional do cuidado, né? Mas as funções específicas. Então, a gente é aquele profissional que vai estar lá segurando na mão e à beira-leito. E dentro dessa estar à beira-leito ou estar lá atendendo dentro da comunidade, né? A gente vai coordenar os serviços junto com a equipe multi, né? Então, a gente geralmente tem dentro da característica do ser enfermeira é a liderança do processo de cuidado. Dentro dessa liderança do processo de cuidado entra a atenção, né? Então, a gente vai desde promover uma higiene e conforto, ajudar no banho, né, até as coisas mais complexas que seriam lá estar dentro de uma sala cirúrgica, acompanhando o procedimento cirúrgico, estando dentro de uma UTI, né, apoiando e assistindo junto com a equipe multi o paciente nas suas necessidades. Então, a gente inclui toda a parte assistencial de cuidado junto com a equipe multiprofissional da área da saúde aí, e faz esse papel muito forte também de educar em saúde, né? A educação em saúde para nós como profissionais enfermeiros ela é muito importante. Não adianta eu fazer a troca de um curativo com a melhor tecnologia se o paciente não entender que ele precisa manter aquela cobertura ali pelo tempo que a gente está preconizando junto com a equipe multiprofissional. Então, junto com o cuidado, a gente também presta e tem um olhar muito forte aí para educar, né, a pessoa a qual a gente vai estar cuidando e assistindo, para que ela entenda o seu processo de doença ou o seu processo de recuperação, né, de cura, né, ou de reestabelecimento da sua saúde, né? De uma forma geral e básica, né, é isso que a gente faz. Daria para dizer então que uma das funções principais do enfermeiro e da enfermeira é atuar dentro de hospitais. Mas quais são as outras áreas de atuação? Para quem está nos assistindo, né, e talvez sonhe, eu gostaria de ser um enfermeiro ou uma enfermeira, e talvez você pudesse dizer algo que ampliasse essa visão, né, porque me parece que o enfermeiro ele atua também em outros contextos além do hospital. Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, a área hospitalar ainda acaba sendo, né, até pelo número de instituições que a gente tem, acaba sendo uma das principais áreas de atuação. Mas não tem como dizer, né, dizendo que eu tenho um curso que o objetivo dele é estar dentro da comunidade. Então, a gente tem atenção primária, atenção secundária. Então, eu vou atuar lá na unidade básica de saúde, eu vou atuar como enfermeira dentro de um centro de atenção psicossocial, eu posso atuar também dentro das vigilâncias em saúde, então com a epidemiologia, na questão de vacinação. Então a gente tem um leque muito grande nesta área mais assistencial. Depois a gente tem aí cada vez mais uma área crescendo, a própria docência, né? Então eu sou enfermeira e hoje estou como docente, estou na parte do ensino. A parte da pesquisa clínica também, tem um papel bem significante de enfermeiros atuando nessa área. Temos a parte aí que é das catástrofes, então atuar aí junto às Forças Armadas, a trabalhar aí na questão junto ao SAMU, né, que é o pré-hospitalar, mas tem uma tecnologia, se a gente pudesse dizer assim, e cada vez mais a gente tem percebido muitos enfermeiros indo para a área do empreendedorismo. Então, lá na década de 80, quando a gente pensou nesse curso, a área hospitalar era predominante.
Hoje a gente tem um leque de opção, então o aluno que escolher fazer enfermagem, a pessoa que escolher fazer enfermagem, ela não vai, e a gente como curso já não proporciona só a área hospitalar para ele, a gente perpassa por algumas áreas de conhecimento para que ele possa escolher a melhor área para atuar, né? E até mesmo dentro da atenção hospitalar ou da atenção básica em saúde, tem as expertises, né? Como tu disseste, a minha maior área de expertise é na área de urgência e emergência. Então, cada vez mais a gente vê e há uma necessidade do enfermeiro se especializar em áreas, né? Então, neonatologia, pediatria, agora temos aí a questão do envelhecimento humano, da nossa curva aí estar em inversão já dentro do estado. Então, a gente tem aí uma atenção para o adulto idoso, né? Cada vez crescente, e tem essa questão do empreendedorismo, né? A gente encontra muitos egressos aí no campo de trabalho atuando na parte do empreendedorismo. Então, abrindo consultórios de enfermagem, abrindo atendimento domiciliar para lesões, indo para a área da estética. Então, tem uma vasta opção aí para quem escolher enfermagem. Muito bem, agora é uma profissão muito bonita, né? Uma profissão linda, mas eu acredito também que é uma profissão cheia de desafios, assim como muitas outras profissões, especialmente em um país aí em que a gente tem um sistema de saúde que, ao que tudo indica, tem um propósito muito bom, muito bonito, mas que na prática ainda não dá conta, né, de atender todas as necessidades e das demandas que surgem. E o enfermeiro ele está aí, então, tentando atuar nessa questão. Queria que você pensasse um pouco nessa pergunta, né, porque eu queria saber de você quais são as maiores dificuldades que o profissional da enfermagem encontra hoje na sua atuação. Mas a gente vai fazer um intervalinho agora e daí na volta a gente continua conversando com a enfermeira, professora, mestre Priscila Fogaça. Não sai daí que a gente já volta. Toque de Vida Debate está de volta hoje recebendo a presença da professora, mestre, enfermeira Priscila Fogaça, que está contando para a gente um pouco da história dos desafios da enfermagem, mas especialmente do aniversário de 40 anos do curso aqui da Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, que já formou, professora Priscila, mais ou menos quantos enfermeiros e enfermeiras na história do curso? 1.800, André. 1.800, então já formou aproximadamente 1.800 profissionais e, claro, profissionais que estão atuando aí no mercado, estão transformando vidas também, né? No final do primeiro bloco, professora Priscila, a gente conversava sobre os desafios e dificuldades que se enfrenta no Brasil hoje para exercer a profissão de enfermeiro e de enfermeira. Você poderia falar um pouco para a gente quais seriam esses desafios? Então vamos lá. Acho que o maior desafio hoje da nossa profissão é a questão da sobrecarga. E essa sobrecarga ela vem não só pela questão de trabalho. Hoje a gente tem ambientes de saúde que a gente tem uma alta demanda de atendimento, mas também uma sobrecarga emocional. A gente tem uma profissão que lida extremamente com as dores, né? A gente lida com os melhores momentos da vida das pessoas e com os piores momentos da vida da pessoa. Então, dentro desse contexto, hoje uma dificuldade que eu percebo é que a gente vê muitos colegas adoecendo, né, mentalmente, né, por essa estrutura, né, e às vezes não saberem muito bem como lidar. Nós estamos há alguns anos também como profissão lutando aí, né, por um regramento, né, na questão da carga horária semanal, da questão de uma remuneração, né, mais adequada para essa carga, para esta carga horária. Tendo em vista, né, que hoje, né, muitos colegas acabam sofrendo dessas necessidades de saúde mental, porque às vezes trabalham em 2 até 3 empregos, né, para conseguir aí suprir as suas necessidades pessoais. Então, acho que uma valorização aí, né, vem sendo trazida, né, para uma consciência da sociedade. Acho que na pandemia a gente teve uma visibilidade como profissão muito importante, porque a gente ali na pandemia abdicou de muitas coisas pessoais para estar ao lado de quem precisava de assistência,
mas é uma valorização de um reconhecimento da sociedade quanto a gente, quanto profissão. E a gente espera, como profissão, como enfermeiros, que esse reconhecimento se estenda também para as questões de remuneração, para a questão de uma carga horária, né, semanal de trabalho mais adequada, em que esses nossos colegas não precisem ter dupla ou tripla jornada e que consigam aí, né, lidar melhor com a condição hoje da sua questão emocional, né, e da sobrecarga, né, que trabalhar em mais de um emprego, né, acaba acarretando para essas pessoas. Então, isso não é um desafio com certeza só para a profissão da enfermagem, a gente vê isso na área da saúde, né, isso sendo como hoje um gatilho para algumas doenças desses profissionais, e isso está também aí vinculado ao que a gente vivencia como país, né? Então, as coisas têm uma tendência a melhorar e a gente precisa lutar como classe, como categoria, para que isso aconteça de fato e a gente não tenha colegas aí afastados por algum adoecimento aí da parte da saúde mental e emocional. Então, hoje é um desafio para nós isso. A jornada excessiva de trabalho, a carga horária e o volume de trabalho em algumas instituições e a questão emocional aí dos profissionais. É bem importante isso que você fala, né? Porque recentemente a gente tem aí a divulgação dos dados do Ministério do Trabalho e até do INSS, que revelou aí os motivos de afastamento, né, das pessoas do trabalho, tendo a saúde mental como carro-chefe, né? As pessoas se afastando do trabalho, pedindo licença por questões realmente emocionais. Então é super importante olhar para isso e também perceber que os enfermeiros e enfermeiras que são cuidadores de pessoas, eles também precisam de cuidado, né, na sua saúde, mas especialmente na sua saúde mental, e merecem aí todo o apoio, todo o respeito da sociedade como um todo, né? Eles que têm também um papel importante como instrumentos de Deus na caminhada de vida das pessoas, não importando se a gente percebe isso ou não, mas Deus usa, né, os profissionais da saúde como seus instrumentos. Agora, professora Priscila, pensando na formação do enfermeiro e da enfermeira, hoje, no Brasil, especialmente aqui na universidade, existe algum tipo de modalidade diferente da modalidade presencial para estudar enfermagem? Como é que está essa questão? Né? Porque hoje a gente vive, né, a realidade de que muitos cursos eles se dão de forma remota, né, o famoso EAD, Educação à Distância. Como é que é essa questão para a enfermagem e para o curso aqui da UBRA? Bom, hoje dentro das resoluções, o que o nosso conselho, né, o COFEM, permite e as nossas DCNs, então as nossas diretrizes curriculares, ele não permite que o curso seja EAD. Então, tem uma modalidade que se chama híbrida, né? Então, ele pode acontecer com essas disciplinas híbridas ou até EAD, né? Até 40% do curso. Então, 60% do curso ele tem que ser totalmente presencial. Eu não conheço, pelo menos não aqui no Rio Grande do Sul, no que eu acompanho, nenhum curso em enfermagem EAD. Então, ele é vendido como cursos híbridos, né? E aí, dentro desses cursos híbridos, eles vendem um percentual um pouquinho maior, né, de entrega de presencial do que esses 40%. O nosso curso, hoje, ele não chega a esse teto de 40%, ele fica entre 28% a 33% de disciplinas que acontecem ou nessa modalidade híbrida, que é um professor conectado, né, como a gente está aqui agora, né, fazendo interação com o aluno, ou aquela disciplina comum diária que ele vai acompanhar mesmo via plataforma. Mas isso é mais para as disciplinas comum diária. O que é uma disciplina comum diária, né? Para quem nos escuta. Então, é aquela disciplina que a gente precisa estar com os outros profissionais da área da saúde. Então, a gente precisa integrar e o curso faz muito isso. O nosso curso tem essa integração dessa múltipla área, né? Então, a gente precisa fazer disciplinas com a farmácia, com a psicologia, com a biomedicina, com a físio, com a fono, com a psico, odonto, porque lá na ponta, com a medicina, né? Porque lá na ponta a gente vai estar atuando com esses profissionais. Então, o nosso curso ele é um curso presencial, ele tem, né, o que o COFEM permite, algumas disciplinas comum diária que acontecem nessa modalidade,
remota ou, né, EAD, mas o predomínio do nosso curso é um curso presencial, até porque a gente precisa vivenciar, né, e estar perto desse aluno para conseguir desenvolver nele competências e habilidades. Então, fica as disciplinas comuns, né, que é aquela primeira introdução para que ele faça depois as disciplinas específicas do curso. E tem aí, né, uma movimentação, né, nas redes, né, saiu há umas 3 semanas atrás, né, o Ministério da Educação se colocando aí, dizendo que vai ter alguns novos regramentos aí para a área da saúde e querendo que esses cursos voltem a ser totalmente 100% presencial. Então a gente aguarda aí as cenas dos próximos capítulos. Te disse o panorama do que a gente tem como curso atual e vamos ver o que vem de regramento aí para frente, né? Mas a gente não te confesso que não tenho uma preocupação, porque se tiver que ter uma virada para o 100% presencial, a gente tem essa estrutura e teria condição muito tranquilamente de se adequar ao que vier de exigência do Ministério da Educação, né? Então, vamos aguardar as movimentações. A gente está olhando para isso com muito respeito, muita cautela, e a gente aguarda aí o que virá pela frente. Recentemente, aqui na universidade, a gente teve alguns eventos, né, celebrativos dos 40 anos do curso, e um deles foi um culto de formatura, um culto de celebração, de ação de graças, né, pelos 40 anos do curso. Professora Priscila, em que sentido a fé é um elemento importante no dia a dia do enfermeiro? Bom, a gente é uma profissão que tem que ter uma resiliência muito grande, né? Então a fé, ela nos apoia, né? Bem como tu disse antes mesmo, que não de forma explícita a gente acompanha, né? A fé, a religiosidade das pessoas. Então a gente tem que também respeitar isso e fazer com que dentro do nosso processo de cuidado a pessoa tenha ali as suas crenças respeitadas dentro da sua recuperação de saúde. Então, a gente, assim como a fé, né, a gente promove como enfermagem o conforto, o apoio, e a gente respeita, né, a religiosidade de cada pessoa, e a gente trata isso muito com os nossos alunos, né? Nenhuma pessoa é igual, nenhuma pessoa tem a mesma crença e religião, de repente, que a minha, mas isso para nós a gente vai respeitar e vai apoiar a pessoa desde que aquilo não esteja causando para ela nenhum tipo de dano, né? E a gente vai tentar entender, né, o que aquela pessoa está sentindo e o que aquilo impacta para ela até no seu processo de recuperação. Então, a gente está sempre muito próximo à fé, André. Não tem como dizer que a gente não trabalha isso junto com o processo de cuidado, que a gente estaria se equivocando nessa fala. Então, aí pela resiliência que a gente tem e a resiliência que as pessoas têm que ter no seu processo de adoecimento, a gente faz isso andar junto, né? E faz isso ser possível, que as pessoas aí consigam ter um melhor atendimento, um melhor acolhimento dentro das suas próprias necessidades e daquilo que para a pessoa de fato é importante. Perfeito, professora Priscila. E eu fiz essa pergunta especialmente porque para nós, né, da Universidade Luterana do Brasil, que somos uma universidade cristã, o elemento da fé em Deus é importantíssimo, né? E nós cremos que o cuidado com o outro, ele passa também por essa dimensão do quanto nós nos sentimos pertencentes a algo maior, que é o próprio Deus, né? E Deus que ama todas as pessoas e por isso quer sim que as pessoas tenham um cuidado umas com as outras, e o enfermeiro é um importante instrumento de Deus nessa missão. E é isso que a gente testemunha também com os alunos, com os professores e seus familiares, em todos os momentos que a gente pode, para que eles também levem essa dimensão quando eles pensarem em cuidar de alguém e estiverem lá no fronte de batalha cuidando de alguém, né? E nesse sentido, professora Priscila, pergunto a você quais são, na sua avaliação, as características que alguém precisa ter para ser um bom enfermeiro, uma boa enfermeira. Então vamos lá. A gente tem que, costumo dizer para os nossos alunos que não há uma receita de bolo, né?
Mas o enfermeiro vai além do conhecimento técnico e científico, né? A enfermagem, ela exige que a gente tenha aí, né, empatia, que a gente torne, né, o processo sempre mais humano. A gente diz para eles que nós somos seres humanos cuidando de outros seres humanos. Então, que a gente possa se colocar no lugar do outro, né? E que junto com o conhecimento científico, né, junto com a humanização do cuidado, junto com o conhecimento, a gente possa aí promover para o outro um ato de, não é caridade, mas um ato de doação para o outro, né? A gente se doa, né, para que ele também possa se recuperar. Então, sempre com muito conhecimento, mas a gente vai cuidando do outro através daquilo que é importante para ele. Eu sei que eu não posso sentir o que ele está sentindo, mas se eu puder entender o que ele está sentindo, eu vou assisti-lo, eu vou cuidar dele melhor. Então, a gente costuma dizer para o aluno que não há uma receita de bolo, mas se ele poder entender o que o outro tem e como que ele pode auxiliar nesse processo, aí associando o conhecimento técnico e científico, ele será um bom profissional. Muito bem. Professora Priscila, nosso tempo se foi, né? Nosso tempo é curto aqui no programa, mas eu quero agradecer demais a sua presença. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar com a gente, compartilhar seu conhecimento, também sua experiência, né, ao longo desse tempo aí, da sua profissão, mas também da sua docência, né, e da sua experiência com a formação de enfermeiros e enfermeiras. E eu quero desejar que Deus continue abençoando você, seu trabalho, e que você possa ser também um instrumento, continuar sendo, né, um instrumento de Deus na formação dessas pessoas que vão ser depois transformadores de outras vidas, e nós esperamos que a UBRA tenha contribuído na formação e na vida dessas pessoas, e assim a gente não tem ideia, né, a dimensão de onde chega o nosso cuidado, o nosso trabalho, o nosso ensino e a nossa influência para com as pessoas. Um bom trabalho para você, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. O Toque de Vida Debate vai ficando por aqui, mas como sempre eu gosto de lembrar no final, que se você quiser mandar uma mensagem para a professora Priscila, com alguma dúvida, com alguma sugestão para ela ou aqui para a gente do debate, é só entrar em contato com a gente por meio das nossas redes sociais, manda um direct para a gente lá no Instagram, no Facebook, e o endereço é Ubra Pastoral. A gente vai ter o maior prazer de interagir com você. Muito obrigado pela sua companhia, desejo que Deus seja uma bênção na sua vida e que faça de você também uma bênção por onde você andar. E até o nosso próximo encontro aqui no Toque de Vida Debate. Tchau, tchau.